Olá, boa noite. Essa é a nossa palestra número 112, em 14 de setembro de 2022. Como a gente sempre faz, nós temos um tema, né, de uma palestra, e depois nós temos a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? O tema de hoje, ele aparentemente não tem muito a ver com o tema que a gente sempre aborda, que é a questão da saúde holística, da expansão da consciência, mas na realidade ela é pertinente ao tema, porque para que a gente consiga despertar nossa consciência, e já que nós estamos ainda vivendo um mundo de dualidade, de expiação em provas, né, como se chama no Espiritismo, um plano de dualidade, é necessário que a gente tenha o conhecimento deste mundo dual e que a gente consiga compreender essa dualidade do bem e do mal, vamos dizer assim, né? Ou da luz e das trevas, e conseguir vivenciar uma oportunidade de vida que não seja afetada por essa dualidade, né? Foi, usando as palavras do Mestre Jesus, ele disse assim: eu estou neste mundo, né? Mas não sou deste mundo. Então, eu diria que no processo de expansão da consciência, do despertar, da iluminação, como você quiser chamar, é necessário que a gente tenha o conhecimento do que acontece na realidade do nosso planeta, da humanidade, em vez de fazer como uma avestruz, né, que enfia a cabeça na areia para não ver o perigo. O tema de hoje, ele aborda a questão contemporânea, né, da nobreza europeia, e a gente hoje vai colocar mais perguntas que a gente normalmente não faz. A gente vive num estado de alienação, vamos dizer assim, muito grande, né? Então você veja o que acontece atualmente com a parte da transição da morte da Rainha Elizabeth, de pessoas ficando 4 dias numa fila, né, num estado de uma coisa impressionante, né? E as pessoas agem como se são súditos, né, como se fossem escravos, e não se questionam, né, porque como é que existe uma monarquia que se mantém na Europa, né, principalmente. Então a gente hoje vai abordar essas questões, nós vamos fazer perguntas, na realidade, que precisam de resposta. Eu vou ler aqui um trecho de uma frase atribuída ao grande mestre Gautama Buda, o Iluminado, que é para que você abra a sua mente, né? Vamos dizer assim, se despoje das suas crenças e para que você consiga caminhar, né, na sua consciência. A gente precisa se libertar das nossas crenças e principalmente das crenças religiosas, que são as mais poderosas, né, para corromper a nossa consciência. Então o Buda diz assim, né? Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todas
as pessoas falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos, seus livros sagrados. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em transições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite e viva para isso. Você veja que é muito interessante, né? A gente, de uma maneira geral, nós somos prisioneiros da nossa cultura, da religião, da família, da etnia, da tradição, não é? Do que a escola ensina, do que os cientistas falam. E então é quase tudo informação que vem de segunda mão, que é absorvida, né, pelo nosso lado intelectual do hemisfério esquerdo. Vamos falar disso aí também. Mas existe uma sabedoria interior, que é a chamada intuição, que poucas pessoas sabem que é algo seu, que flui da sua essência, do seu nível espiritual, chamado na quinta dimensão, né? Então, nós estamos tão condicionados a receber informações de segunda mão, que sejam dessas várias fontes já mencionadas, que a gente não exerce a nossa capacidade intrínseca de receber informações diretamente de um plano de consciência superior, que o Jung chama de eu superior, e nas tradições religiosas chama do espírito, né? Então, é dentro dessa perspectiva, né, que a gente vai levantar uma série de questões, apenas algumas questões, para que as pessoas que queiram buscar e aprofundar mais, já existem uma infinidade de informações na internet, lugares coerentes, baseados na verdade, que você pode pesquisar, né? Além de vários livros que existem. Então vamos falar aqui sobre o planeta Nibiru e os Anunnakis. É verdade que muitas pessoas que já estão na busca espiritual já ouviram falar do planeta Nibiru e dos seus habitantes, os Anunnakis, né? E a gente vai dar uma aprofundada, de uma forma abrangente, para que você consiga achar suas próprias chaves, né? Então, esse planeta Nibiru, que é escondido na maioria do planeta ocidental, ele tem vários nomes, né? Ele é chamado de planeta higienizador, planeta Marduk, planeta Chupão, planeta X, Hercólebus, e no livro Apocalipse, que é o último livro de João, Revelação, ele é chamado de Absinto, né? Essa palestra de hoje estamos chamando de uma primeira aula, e nós vamos ter uma sequência delas, onde a gente vai aprofundando cada vez mais esse tema, né? De tal maneira que você consiga, com mais facilidade, compreender e fazer as suas próprias buscas espirituais, né? Eu vou virar a câmera aqui para que você consiga enxergar algumas coisas que tem aqui na apresentação. Existe uma pessoa que é uma referência com relação à questão dos Anunnakis, que é o Zecharia Sitchin, né? Aí está escrito em inglês, que foi
peguei de uma apresentação que eu fiz nos Estados Unidos. Então, mas eu vou traduzindo. Então, quem foi o Zecharia Sitchin, que desencarnou há poucos anos atrás? Ele é um cientista russo, era professor da Universidade de Londres, quer dizer, um intelectual, foi pesquisador da NASA e traduziu as chamadas Tablitas da Suméria, né? A Suméria, na Bíblia judaica cristã, ela é chamada de Caldeia, né? Caldeia. E a Suméria, ela fica hoje onde se encontra o Iraque e o Kuwait, né? Que é onde tem o rio Tigre e Eufrates. E o Zecharia, há muitos anos atrás, eu comecei a pesquisar esse tema em 2006, né? A partir de uns livros que eu recebi de uma pessoa muito importante, que foi a Neide Miele, que me ajudou bastante no início da minha jornada de busca espiritual, lá em João Pessoa na época. O Zecharia, ele é a missão da pessoa, né? Ele foi criado, apesar de ser russo, que é uma língua muito antiga, ele foi criado na Palestina e aprendeu o hebraico antigo, conhecia grego antigo, conhecia uma língua acadiana muito antiga, e ele, pesquisador do livro do Gênesis, né, que a origem, o primeiro livro do Antigo Testamento hebreu, ele ficava ensimesmado, né, com a palavra Nefilim. E na Bíblia, Nefilim são os seres humanos que são filhos de mulheres da terra e os pais são filhos dos deuses, né? Então ele ficava nessa pesquisa se questionando e aí ele começou a pesquisar na Suméria e tem lá, eu já vi inclusive em alguns museus da Europa e também nos Estados Unidos tem, mas na Ásia tem muito mais, no Oriente Médio, tablitas ancestrais, né, que ele, a partir desse conhecimento poliglota que ele possuía de vários idiomas ancestrais, ele conseguiu traduzir as tablitas e aí trouxe um novo conhecimento ao planeta que era desconhecido, né? Porque se você não esqueça o seguinte, nós estamos no mundo ocidental, né? O mundo ocidental ele é dominado em termos de pensamento, de arquétipos, de crença, de mito, baseado no monoteísmo judaico. Então, essa é a nossa, vamos dizer assim, prisão mental que afeta a maioria de toda a humanidade ocidental, né, da Europa, das Américas, etc. Então, o Zecharia, de forma semelhante ao que aconteceu com Champollion, o famoso Champollion, que conseguiu decodificar os hieroglifos. Hieroglifo significa escrita sagrada do antigo egípcio, a partir da chamada Pedra de Roseta, na cidade de Roseta. Então, o Zecharia Sitchin, após 30 anos de pesquisa, na década de 1970, ele escreveu o primeiro livro. Esse primeiro livro chama-se Nibiru, que é o nome do planeta, o 12º planeta. E esse livro ele foi escrito a partir da tradução dessas tablitas
milenares. Então vamos lá. Então aqui nós temos o sistema solar, como ele aparece nas tablitas, aqui já está de uma forma mais didática, né? Então aparece o planeta Nibiru, que passa aqui entre Marte e Júpiter, onde tem o chamado cinturão de asteroide, né? Que é uma poeira de tanto asteroide. E lá é informado nas tablitas que essa razão de ter tanto asteroide, esses pedaços são os impactos, né, causados pelo retorno de Nibiru ao sistema solar. A outra coisa que tem muito interessante é que a órbita de Nibiru é de 3.600 anos. Se vocês lembram do cometa Halley, ele faz parte de dois sistemas solares, né? Do nosso sistema solar e de um outro sistema solar. E o cometa Halley vai embora e só volta após 72 anos, né? O planeta Nibiru, ele tem uma configuração semelhante. Só que em vez de ser poucos anos, ele demora 3.600 anos. Existe muita controvérsia sobre quando foi que Nibiru passou pela última vez, né? Existem várias especulações, mas não tem ainda uma assertividade, uma coisa verdadeira, né? O que se usa como referência, que eu também estou usando, é uma moeda da época do Júlio César, quer dizer, um pouco antes de Cristo, 40 antes de Cristo, que mostrava um planeta no céu. E esse planeta seria o Nibiru. Então, o retorno de Nibiru estaria previsto a voltar ao nosso sistema solar no ano 3.600 da nossa era, ainda na era de Aquários, né? Nós futuramente vamos abordar em detalhes o livro Apocalipse, Revelação, que trata deste livro, deste planeta, e faz sentido esse retorno de Nibiru no final da era de Aquários. Existe um dado curioso, que é um problema, é o seguinte: todos os planetas do nosso sistema solar, eles orbitam em torno do Sol de uma forma retrógrada, né? Em outras palavras, de forma anti-horária. E o Nibiru, que aparece aqui, ele vem no sentido horário. Você vê que os outros todos estão anti-horários, tá vendo? E o Nibiru vem no sentido horário. E Nibiru é um planeta imenso, como Júpiter, e de baixa vibração, porque a sua vibração é na cor vermelha. Então é diferente, por exemplo, do planeta Terra, que é um planeta de uma alta vibração, né? Azul índigo, belo planeta, ele é vermelho. Então, no livro do Zacarias Sitchin, no primeiro livro dele, que nós temos até aqui para você ver, que o 12º Planeta, é um livro de 300 páginas, quase 400 páginas, ele mostra que existem nesse planeta os seus habitantes, que eles se autodenominam Anunnakis. Eles têm um rei, que é o rei Anum, o famoso rei Anum
Você pode pesquisar na internet e várias coisas. Aqui tem uma tabela muito interessante, uma tablita. Nessa tablita mostra os reis Anunnakis. É uma tablita de 4.500 anos, isto é, 2.500 anos antes de Cristo, onde aparece o Sol, o nosso Sol, e os planetas que giram em volta do Sol, nas suas órbitas e tamanhos proporcionais. E nesta gravura, nessa tablita, tem uma coisa muito interessante, que aparece o planeta Urano, Netuno e Plutão, que são planetas gasosos depois de Saturno, e eles só foram ser descobertos pela ciência moderna, Urano em 1781, Netuno em 1846 e Plutão em 1930. Então você veja que há 4.500 anos eles já sabiam desse layout, né, dessa configuração do nosso sistema solar. Muito bem. Aqui nessa imagem mostra essa parte escura aqui, o planeta Nibiru, né, que está aqui embaixo representado. Então, o nosso sistema solar, aqui o Sol, o sistema solar, ele gravita em torno de um eixo de luz de Alcione nas Pleiades em 26.000 anos, no período de 26.000 anos chamado de precessão dos equinócios, ou ciclo zodiacal na astrologia. Então aqui, de acordo com as tablitas, eles foram pegando as naves espaciais dele, como os americanos, os russos e todos estão fazendo hoje, pegavam naves espaciais e desciam na Terra. E como eles destruíram o seu planeta da mesma forma que nós estamos fazendo com nossa mãe Gaia, eles destruíram a atmosfera do planeta e pegavam ouro aqui na Terra e faziam tipo um pó de ouro e espalhava na atmosfera para proteger a atmosfera de Nibiru. E esse ouro era retirado aqui da Terra. Foi descoberto, por exemplo, na África do Sul, minas de milhares de anos, que foi uma surpresa, né? Então isso aí é trabalho dos Anunnakis. Existe um outro livro, que é o Gênesis, que foi de 1990, o Gênesis Revisitado. Gênesis Revisitado é esse livro aqui, em português. Gênesis Revisitado. O subtítulo é As provas definitivas de que os extraterrestres estiveram entre nós. Então, neste outro livro, também a partir da tradução das tablitas, o Zacarias vai fazendo uma análise muito interessante. Esse Gênesis revisitado é o Gênesis
Gênesis hebraico, o primeiro livro do Antigo Testamento hebreu, né? Então, naquele livro está demonstrado que os Anunnakis fizeram várias manipulações genéticas na raça humana existente na Terra na época, lembrando o seguinte, né, que a história oficial ocidental, ela só remete a cerca de, no máximo, 10 mil anos atrás, né? Quando a gente sabe que, pela antropologia, que o ser humano está há muito mais tempo aqui na Terra, né? Na realidade, a história oficial, vamos chamar assim, ela começa a partir do grande dilúvio bíblico, né? Que existem várias configurações, várias demonstrações em várias tradições que realmente houve um grande cataclisma, um caos planetário, que foi o grande dilúvio, né? Então, nesse livro do Gênesis Revisitado, o Zacarias mostra que a Terra sofreu na era de Touro, por aqui, há 6 mil anos atrás, o planeta Nibiru retornou ao sistema solar depois de 3.600 anos. Eles já tinham adquirido bastante ouro e tinham perdido o controle sobre a raça que eles manipularam, né? E a Terra, na época, cerca de 12 mil anos atrás, estava num momento de era glacial, quer dizer, com gelos. Periodicamente existem essas eras glaciais na Terra. E fica tudo assim meio Sibéria, Groenlândia, né? Antártica, tudo muito gelado. E o retorno de Nibiru, com este momento de muito gelo na Terra, glacial, iria causar um súbito enchente, um dilúvio, e principalmente naquela região onde hoje se encontra o Iraque, a antiga Suméria, e ia inundar a base aeroespacial dos Anunnakis. Essa base aeroespacial na Bíblia, no livro Gênesis, é chamado de Jardim do Éden, paraíso do Deus monoteísta, né? Então, a história oficial, ela começa aí. Mas nas tablitas da Suméria existem relatos de cerca de 440 mil anos antes de Cristo, com uma dinastia de reis deuses, reis Anunnakis. Então, esses reis Anunnakis ficaram aqui na Terra, dominando a Terra por todo esse tempo, milhares de anos, até o dilúvio, quando eles pegaram as naves espaciais e fugiram, né? Então, nesse livro do Zacarias Sitchin, o Gênesis revisitado ou revisado, ele diz assim: o dia em que os deuses fugiram da Terra. Então, na realidade, o que aparece se autodenomina como Deus no monoteísmo, na realidade não é o Deus cósmico, a gente vai ver isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem outro livro aqui, A Guerra de Deuses e Homens. Tem esse livro aqui, Fim dos Tempos, Profecias Egípcias, do Zacarias Sitchin. Ele tem
uma coletânea de cerca de 10 livros chamado de Crônicas da Terra. Crônicas são relatos em ordem cronológica, né? Então esses livros dele foram trazendo em ordem cronológica. Por exemplo, o símbolo da medicina ocidental, o caduceu, né, que nós estamos vendo aqui, é um símbolo Anunnaki, tá vendo? Olha? Que também é chamado de Hermes ou Mercúrio, né? Então, a outra coisa que você vai encontrar bastante na internet é que os Anunnaki são de origem reptiliana, né? Eu estava lendo na UOL, Universo Online, na parte online, né, que o novo rei da Inglaterra, o rei Charles III, ele mostra que ele faz parte da linhagem do Conde Drácula, aquele famoso Conde Drácula, né? E Drácula vem de dragão, quer dizer, dragão é réptil, né? Reptiliano. Muito bem. Aqui é uma simbologia, né, da manipulação genética, que a gente vai abordar em detalhes numa outra oportunidade. Então aqui está um exemplo, né, de uma figura Anunnaki, forma reptiliana. Então quais são os seus descendentes, né? Os primeiros imperadores romanos, que se autodenominavam de deuses, né? Por exemplo, a palavra César, nós temos Júlio César, Augusto César. Esses imperadores eram considerados de divindades, como deuses, porque os Anunnaki se consideravam na Terra como deuses, né? O Tisa na Rússia é a mesma coisa, é uma corruptela de César. Então, o Romanov, César Romanov, que na realidade escravizou a Rússia naquela época, ele nem russo era, ele era de uma dinastia germânica, alemã. E o Kaiser alemão também é uma corruptela de César, de divindade. Então, a partir dessa descendência dos Anunnakis, é que deu origem à realeza europeia, né? Porque se você estudar a história normal, existia a pré-história, aí vem o Império Romano, né, que pela brutalidade, pela força da espada, da guerra, da dominação brutal, como continuou até hoje, né? Como a gente vê em vários países aí, tudo, e principalmente a Inglaterra, né? A Inglaterra foi um dos países mais brutais na colonização, na destruição dos países na África, na Índia, na América, em tudo que é lugar, na China, né? Então você vê que o denominador comum é a brutalidade da guerra, né? E a realeza europeia, sangue azul, né? Então você veja hoje que há 200 anos atrás, toda a Europa, a elite europeia do mundo ocidental, né? O primeiro mundo, vamos chamar como eles se autodenominam, todos os países eram dominados pela nobreza europeia sangue azul, como até o Brasil foi, né? Com o Dom Pedro, né? E o seu pai. É por isso que a nobreza, ela só casa entre si, né? Para preservar a genética Anunnaki, né? Então, e ainda hoje, na Europa,
nós temos vários países, né, que são, quando o Estado, o chefe de governo, chefe de Estado, não de governo, o chefe de Estado é um rei ou uma rainha, né? Como a gente viu, toda a comunidade britânica, que envolve 53 países. Nós temos hoje a Espanha, a Holanda, os 3 países lá do nórdicos, né? Suécia, Dinamarca e Finlândia. Então, um outro dado interessante que eu vi há muitos anos atrás, estudando a árvore genealógica dos presidentes dos Estados Unidos, a maioria deles tem a sua origem genética na nobreza europeia, com poucas exceções, poucas honrosas exceções. O Abraham Lincoln, que foi assassinado, o J.F. Kennedy, John Kennedy, que foi assassinado, e o Jimmy Carter, que não conseguiu se reeleger. Todos os outros presidentes, todos têm uma origem europeia da nobreza europeia. Você vê que coisa interessante, né? E são todos multibilionários e riquíssimos e poderosos, né? E existe uma lavagem cerebral que é uma coisa impressionante, que a gente consegue testemunhar agora nesse negócio da Rainha Elizabeth. O símbolo do planeta Nibiru, Nibiru significa, de acordo com as tablitas dos próprios Anunnakis, significa o planeta de passagem. E o símbolo dele é uma cruz vermelha. Esse é o símbolo de Nibiru. Aqui, ó, do lado direito superior. A gente vê aqui embaixo algumas bandeiras, né, como da Inglaterra, da Suíça, da Dinamarca, eu acho, que tem uma cruz vermelha, né? Muitas pessoas, inocentemente, acham que é uma razão de cristianismo. Não é. Na realidade, é honrando o símbolo de Nibiru, né? O David Icke, ele tem milhares, literalmente, sites na internet. Esse livro, The Biggest Secret, o maior segredo, o livro que vai mudar o mundo, né? O David Icke é um repórter inglês investigativo, né? Que faz décadas que pesquisa sobre esse assunto. E eu tenho aqui a honra de ter um livro dele. É esse mesmo livro, né? Um livro de 600 páginas, né? Então, você pode, se quiser compreender mais, você pode pesquisar, né? Que você vai ter assunto para muito tempo de pesquisa. Qual é a importância da pesquisa intelectual, né? Ela expande o seu envelope mental, expande as suas crenças, destrói as suas crenças, né? As suas limitações. Então, permite que você, assim, consiga receber as suas próprias intuições, né? Então, é um processo muito importante que você faça a sua própria busca, né? O Nibiru, quando ele chega,
e ele é visível na Terra, a partir da Terra, por cerca de 100 anos. E ele vem como a gente viu com o cometa Halley, ele vem e forma um chifre, né? Porque é o movimento do grande planeta, de um grande astro, ele vai empurrando a atmosfera e cria uma nuvem lateral, como se fosse um chifre. E deixa uma cauda também de gás que se estende atrás dele, né? Que esse é o símbolo arquetípico do demônio, porque a gente vê o demônio como se fosse algo vermelho, com um chifre vermelho e uma cauda, né? Essa figurinha que eu achei aqui, eu achei legal, te amo, né? Então, é muito importante a gente ter a compreensão dos símbolos inconscientes, né? Do inconsciente coletivo, e você vê que a gente carrega isso como um símbolo arquetípico, né? Do Armagedon, que é o caos planetário, né? Se você estuda o Antigo Testamento e o livro Apocalipse, né? O Armagedon, que é o grande caos planetário, Armagedon é uma palavra hebraica, ele só ocorre no retorno de Nibiru, de Absinto, né? Então é por isso que diz metaforicamente que a Terra balança como um bêbado, né? E as estrelas caem. Na realidade, não são as estrelas caindo, é a Terra balançando para um lado e para o outro, e você pode imaginar o impacto dos tsunamis planetários que podem ocorrer, não é? E a gente hoje tem confirmação geológica de que o Saara, por exemplo, já foi oceano, que o deserto de Atacama já foi oceano, que no Brasil, Chapada Diamantina, né, já foi oceano. Então, tudo isso, essa mudança de configuração terrestre, geológica, geográfica, foi causada pelo retorno de Nibiru. Então, nós colocamos aqui algumas perguntas sem respostas, né? Por quê? Porque é importante o porquê. Então, não esqueçam, né, que quem criou a Igreja Católica foram um imperador romano, né, um Anunnaki, imperador Constantino I, na Concílio de Nicéia. E uma das coisas que tiraram foi a reencarnação, né? Reencarnação é lei da natureza. Não... Deixa eu voltar aqui a tela. A reencarnação é lei da natureza, não tem nada a ver com religião, né? Mas se a pessoa, por uma crença religiosa ou por ignorância mesmo, desconhece, a tendência dele, acreditando em uma única vida, é a tendência para o materialismo, né? Que simbolicamente no livro Apocalipse é chamado a besta, o 666. E o vazio existencial, né? Que é isso que é um dos grandes problemas de saúde pública atual no mundo ocidental. Porque as pessoas não acreditam, não sabem sobre o processo evolutivo da alma, que nós estamos aqui para evoluir a alma, então ficam aprisionados na busca desenfreada e escravizante de bens materiais, de posses, de coisas, né? Que tudo isso é passageiro, né? Você veja aí o exemplo, né, da Rainha Elizabeth. Saiu na UOL que o
os diamantes, só os diamantes, do cetro dela e da coroa dá mais de um bilhão de libras esterlinas. Olha só. Para quê? Para nada, né? Como diz aquela música, acho que é do Gilberto Gil ou do Caetano Veloso, né? Que se queres falar com Deus. Fazer tudo isso para quê? Para nada, para nada, para nada. Então, hoje o que nós temos é uma humanidade doente, né? A depressão, o síndrome de pânico, o estresse e tantas outras doenças psíquicas, né? São causadas pelo vazio existencial, uma alma vazia, né? E além disso, os chakras que fazem a nossa conexão espiritual bloqueados, né? Por causa da medicina ocidental que desconhece essa parte energética. Uma outra questão é a questão deixa eu voltar aqui, do monoteísmo, né? A religião ocidental, ela está baseada no monoteísmo hebraico, né? Que foi criado pelo profeta Moisés, né? Um conceito de um Deus separado, né? Um Deus transcendente, masculino e sectário, né? Que é um Deus que tinha preferência pelo seu povo escolhido, né? O povo hebreu. Então, isso aí realmente, se você pensar com clareza mental, isso não faz sentido. Porque este Deus, ele se auto-intitula como o Criador das estrelas, quer dizer, como se fosse o Deus cósmico, Deus do universo, que é uma energia, uma consciência, né? Ele tinha coisas muito humanas, né? Como a gente vai ver. O que disparou o Zecharia Sitchin a sua busca foi a questão dos nefilins, né? No livro Gênesis 6.4, primeiro livro do Antigo Testamento. Então está aí escrito, como está escrito na Bíblia. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, chamados titãs, né, na época, em alguns filmes aí. O Jardim do Éden é outra coisa muito interessante, né? É no Gênesis 2:10, na Suméria, atual Iraque. Então tem aí o Deus falando, né? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Você vê que o rei preocupado com o ouro, tem lógica uma coisa dessa? O ouro daquela terra é excelente, deve ser geólogo, né? Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro corre pelo lado da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então, isso aí são as palavras do Deus Javé se referindo ao Jardim do Éden. Quer dizer, claramente ele encontrava-se localizado fisicamente na Suméria, lá na Mesopotâmia, né? Então, nas tablitas da Suméria mostram isso, que ali era onde ficava o rei Anum, os filhos dele, Enlil, Enki, né? E, na realidade, o jardim, era uma base aeroespacial, quartel-general Anunnaki, né? A questão do patriarcado estrutural, que a gente vê em toda a Bíblia, né? A questão dos primogênitos,
que até hoje na nobreza europeia tem primazia, né? A manipulação do calendário juliano, depois gregoriano, né, de 12 meses, e com dias variados, 28, 9, 30, 31, em vez do real lunar de 13 meses de 28 dias. Isso gerou uma perda de sincronismo do ser humano com a natureza, com a meditação na lua cheia, etc. A criação da Igreja Católica Romana, que nós já falamos no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., pelo imperador Constantino, um Anunnaki puro. A obrigatoriedade de fazer o batismo, que afeta os chakras superiores, principalmente o coronário, que é a nossa conexão espiritual. O Império Romano criou a linguagem alfabética latina, o alfabeto latino, né? Que é usado no mundo ocidental e é processado no hemisfério esquerdo racional, né? É diferente da simbólica, que é processada no hemisfério direito, intuitivo, no mundo oriental. Então, só o fato de você ser ocidental, você já perdeu a sua capacidade de pensar intuitivamente, né? Porque você vê que quase a totalidade da população ocidental ela é destra. Significa que é o hemisfério esquerdo que está no comando, né? O lado racional. Existe um livro muito interessante, que é esse aqui, que só tem em inglês, eu tenho esse livro também, é A Perda do Equilíbrio da Mente Bicameral, né? E foi escrito por dois cientistas, o Julian Jaynes, é um psicólogo americano, e ele questiona que houve um caos planetário, provavelmente tenha sido realmente o dilúvio, que fez com que a gente perdesse o equilíbrio, houve um colapso da mente bicameral, né? E quando você estuda a tradição hindu, fala-se da queda da Kundalini, né? Que está enrolada no cóccix, 3 voltas e meia, né? Muito bem. Então, é basicamente isso aí para sua reflexão, para sua pesquisa. E noutra oportunidade nós vamos continuar abordando em mais detalhes isso aí, tá bom? Vamos agora à nossa segunda parte, fechar os nossos olhinhos, respirar fundo, profundamente e fazer a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. A partir de agora você só escuta a minha voz, deite-se ou sente-se numa posição confortável, como se tivesse meditação. Respire lento e profundamente algumas vezes, porque nós estávamos no processo muito intelectual, né? Essa meditação é para ser feita todas as noites antes de dormir. Você invoca os seres de luz através dos mantras que a gente vai recitar daqui a pouco. E você também coloca a sua intenção, né? É recomendável que você faça suas preces pessoais. A prece é muito importante, né? Seja ela qual for, quando proferida com fé, vindo do coração, não só palavras ao vento. E recomendamos também a leitura da grande invocação, que é uma prece universal da grande fraternidade branca, que nós vamos recitar.
Então eu peço que você nos acompanhe com a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz. E que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. O mantra é Aloha, 3 vezes. Você acompanha. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Io, também 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia e o Mar, 3 vezes. Ia e o Mar, Ia e o Mar. Ia e o Mar. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Então, quando a pessoa dorme, que tem a projeção astral, se desdobra, né, que a alma sai do corpo, então os seres de luz trabalham com você no astral enquanto dorme, né? No dia seguinte você vai sentir uma leveza maior, mais clareza mental, relembrando que isso é como se fossem doses homeopáticas, né? Porque está harmonizando a energia. E é a harmonização da energia dos corpos sutis é que vai promover mudanças até o nível físico, né? Então, como vocês sabem, essa palestra fica gravada no meu Instagram, nesse Instagram, e a partir de amanhã ele vai para o meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então você fica aí, se não for dormir ainda, o quanto você quiser, o tempo que quiser, tá bom? Gratidão a todos. Namastê.